a Lanús. Olha para vocês verem como é que é o Brasil que a gente vive de memória curta. Olha o porquê da nossa matéria. Vamos rever aí, quando a casa existia. Vamos gravar esse vídeo e colocar ele aí no museu. Se bem que eu acho que nem museu no Brasil existe mais, né? É tudo lan house. Onde tinha museu virou lan house. Porque ninguém se preocupa com a história do Brasil para saber o que a gente quer do futuro. Não, nós estamos antenados no presente e na geração Y. A história do Brasil, por que os países europeus, eles têm essa cultura de pessoas ordeiras, de pessoas muito bem estruturadas na questão da família, na questão da educação. Tem as suas mobilizações? Tem, mas são por causas justas. Aqui a gente não tem essa cultura. Os países europeus, eles sabem o quanto que custou chegar, eles preservam. Aqui no Brasil a história é diferente. A gente foi uma semana antes lá para ver a situação. Solta ela, Lanús. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa é uma situação de uma casa aqui no centro, em plena Rua 20. O que antes ela viveu momentos de glória, hoje ela virou um verdadeiro dormitório para usuários de droga. Como você pode observar, ali ao fundo existem o que eles fazem, um cachimbo para usuários de crack, mas aqui na frente, você vê isso aqui é uma garrafa de bebida alcoólica, aqui na frente óculos, tem uma sombrinha. Então, a casa ela está totalmente abandonada. E até hoje não se sabe o que será feito. Neura Castilho, você é vizinha aqui próximo. O que essa casa hoje ela representa aqui para vocês? Olha, muito medo, né? Porque a gente entra e sai aqui, a entrada e saída de pessoas aqui é muito intensa. E assim, devido a uma alta complexidade de perigo, né, que a gente anda aqui na cidade, aí isso aí tudo causa muito medo na gente. A gente vê que ela é aberta, não tem nenhuma proteção aqui, né? Então, não sempre foi assim. Desde que eu me mudei para cá, sim. À noite passar aqui, como que é? É um pouco perigoso, né? Não, sim, que seja tão perigoso assim, mas assim, devido, né, que assim, do usuário de drogas, essas coisas, né? E o lugar, assim, fica abandonado, a gente fica assim, um pouco apreensivo. Ou seja, aquela senhora ela foi muito feliz, né? Habitado por usuários de drogas, habitado por não sei quem, por não sei o quê, nós ficamos preocupados. Só que estamos preocupados com o nosso umbigo, né? Preocupados com o nosso quintal. O Alex até falou aqui, eu também acho perfeito. Poderia ter me dado essa casa. Rua 20, amigo, eu ia morar lá. Ia reconstruir, reformar. Ia pegar o cartão Renda Cidadão, ia pegar o Bolsa Miséria, ia pegar aí o Minha Casa Minha Dívida, né? Ia pegar o cartão de crédito e ia salvar esse patrimônio histórico que foi derrubado. Agora, a grande pergunta que a gente faz é essa. A casa foi demolida e essas pessoas que ali usavam drogas, essas pessoas que ali praticavam atos sexuais, essas pessoas que ali, elas amedrontavam ou até mesmo intimidavam os moradores. Será que derrubando a casa resolve o problema? Não. A gente só transfere o problema. É igual aquela história do cara que vendeu o sofá porque a mulher era muito assanhada. Aí o cara vendeu o sofá, não trocou de mulher não. Então a grande questão é essa do Brasil. A solução mais fácil, mais rápida, qual que é? Demolir. E aí tem a matéria logo depois, né? Olha o paradoxo. O paradoxo que eu quero dizer é o seguinte: são pontos de vista diferentes, né? A mesma situação com dois olhares. Vamos mostrar a matéria do Segismar de ontem. Aí tinha um grupo lá protestando, falando que a história estava sendo jogada fora. Aonde que estava esse pessoal? Enquanto eu gritava aqui, porque eu já falei sobre isso aqui. Nós compramos aquela briga ali no 5º DP, Campinas ainda é a primeira capital,
segunda, né? Primeiro Goiás, depois foi transferido para Campinas. E ali nós temos pelo menos uma ideia do que era o início da cidade de Goiânia. Queriam derrubar o 5º DP. Nós entramos em contato com o Ministério Público, com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com a Polícia Militar, com todo mundo, e ali foi construído, acho que um museu. Aí o cidadão de bem passou a habitar. Agora, o pessoal vai habitar onde aí agora? Será que vai resolver o problema da violência e da droga fazendo isso? Ou só vai transferir, né? Vamos mostrar ontem essa matéria que o Segismar fez e que hoje os historiadores, aquelas pessoas que se preocupam com o projeto, com a arquitetura, com a história, com a trajetória e tantas órias, ficaram de braços cruzados. Aí, quando isso acontece, vira essa outra situação, né, Segismar? Conta aí. A Prefeitura de Goiânia está realizando nesse momento a demolição dessa casa que está abandonada e faz parte aqui da Rua 20. De acordo com informações, essa residência era a antiga casa do ex-desembargador Homero Sabino. Nesse momento, eles estão realizando a demolição, boa parte da casa já está demolida, a Polícia Militar faz segurança do local e alguns manifestantes estão aqui na Rua 20, fecharam o trânsito e estão protestando contra essa demolição. Enquanto a casa é destruída, os manifestantes estão aqui parando o trânsito da Rua 20 e os motoristas acabam ficando estressados e brigando com os manifestantes. Amigo, o que você pode falar aqui a respeito dessa demolição? Isso aqui é um crime. Essa destruição não foi autorizada. Essa é uma casa de 80 anos, na primeira rua residencial da cidade. Essa região aqui é protegida, é tombada. Essa destruição não foi autorizada, isso aqui é especulação imobiliária, isso aqui é um crime. Enquanto isso, eles continuam aqui protestando com faixas. Vamos mostrar essa faixa aqui para a câmera, entre outras faixas, e o trânsito continua ainda. Usam como pretexto a ocupação, o consumo de drogas aqui dentro, mas só existe isso porque a casa está abandonada. Isso aqui devia ser restaurado e transformado num centro cultural. Se fosse um centro cultural, valorizaria muito mais todos os imóveis da região, muito mais do que se subir mais um prédio aqui, para engarrafar mais ainda essa região, essa rua. É parte da nossa história, é parte da história de Goiânia. A terceira casa construída era uma casa linda, a construção linda, tinha que ser preservada sim, e é um referencial para a gente, né? Para todos nós aqui do centro, para nós já era um referencial. Então eu acho que é um referencial da nossa história, é de Goiânia, é de Goiás, é do Brasil. Então a gente vê isso todo dia acontecendo, sendo derrubado, sendo destruído, parte da nossa história. Então é com tristeza que eu vejo isso aqui hoje, eu vim aqui hoje, não vou sair dessa rua aqui agora, até todo mundo sair, porque eu estou muito triste, eu estou mesmo. Então, como eu disse, a gente vai começar a mudar isso, isso é um interesse particular de alguém que está fazendo isso aqui, e a gente vai mudar essa história devagar, porque eu estou com o povo na rua. E a gente vai mudar um pouquinho cada dia. Qual que é a polícia sabe que isso aqui está autorizado? Sim, inclusive a própria polícia participou do processo de solicitação, inclusive de vários moradores e pessoas que reclamavam. Solicitações, assim, né? Porque deve ter chegado formalizado isso para você. E o processo de demolição é formalizado pela prefeitura, tanto é que está sendo executado pela própria prefeitura. Um órgão competente para tal. Entendi. Não seria diferente. Eu ainda aplaudo a forma cavalheiresca, gentil e solícita do policial militar, porque ele não tem que dar satisfação, ele tem que cumprir. Nós dormimos, né? Levamos bola nas costas. Aí, aquela manifestante, aquele outro manifestante, aonde eles estavam quando todo mundo sabia que o fim seria esse? Aonde eles estavam? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A gente tem que parar com esse negócio de ficar chorando sobre o leite derramado. Essa não é a única casa. Aí aquele rapaz lá fala, isso aqui poderia ser habitado por um centro histórico, poderia ser habitado por isso e por aquilo. Por que que ele não liderou um movimento, fosse lá conversar com o dono da casa e falasse com o dono da casa, olha, deixa a gente ocupar aquela casa, e montar aí um centro cultural, artístico, qualquer coisa, como tantas ONGs fazem? Não.
enquanto tudo acontecia, as pessoas dormiam. Aí depois veio essa situação, aí vem aquele discurso, né? Isso aqui poderia ser bem aproveitado, isso aqui 800 metros quadrados, especulação imobiliária, que seja o que for, mas essas pessoas que estão protestando perderam o trem da história, porque depois que a casa caiu, não adianta mais chorar, né? O leite derramou, não adianta chorar. Que sirva de exemplo para que esse pessoal que está protestando vejam que outras casas em Goiânia estão nas mesmas condições. Então vamos aprender com erro, coisa que eu não gosto. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa certa, para não vir aquela história da gente falar assim, vamos aprender com os nossos erros. Então que eu utilize uma expressão que eu não goste, vamos aprender com os nossos erros e vamos salvar a nossa história, porque os caras que consumiam drogas, faziam sexo, arruaça e promoviam terrorismo nessa região, eles estão soltos. Derrubaram a casa, mas não prenderam os caras. Por que não pode prender? Porque se a polícia chega lá, eles são coitadinhos. São coitadinhos. Teve aquela história lá do extermínio de morador de rua. Tá, todo mundo, né? Eu sou contra. Mas quando os moradores de rua vão para o lado da sua casa, aí você quer que derruba a casa. Né? A história é essa. A história é essa. Todo mundo, eu falo isso. O Brasil do brasileiro é o quintal dele. Não é a casa do vizinho. Todo mundo condenava aquela, não, está havendo aí um grupo de extermínio que estão matando moradores de rua. Todo mundo falava sobre isso. Aí quando esses moradores de rua foram para o lado dessa casa, aí o povo pediu para demolir a casa. Então a polícia pode fazer o quê? Quantas vezes nós fizemos matéria, junto com a polícia, flagramos pessoas lá, inclusive menores de idade, usando drogas, essas coisas. A polícia chega lá, o cara está com identidade, não está cometendo crime nenhum, só faz uma averiguação, não tem nada contra o cara, deixa o cara lá. O dono do imóvel não põe segurança, não põe nada. Aí a situação vira do jeito que está virando. Hoje, Goiânia acordou em polvorosa. O que eu vi de entrevista de arquitetos, de cientistas políticos, de representantes de entidades e não sei o quê, condenando essa ação, foi uma grandeza. Mas eu não vi ninguém, enquanto eu gritava aqui, que eu fiz esse comentário, vamos salvar esse patrimônio, né, que tome de lição para que outras casas não sejam derrubadas e que o bem habite aonde está o mal. Essas casas em Goiânia são várias outras que vão ser demolidas também, porque a sociedade pede, quer que demole. Aqui está cheio de bandido, então vamos demolir isso aqui. Não é assim que se resolvem as coisas no Brasil, né? Não é dessa forma, não é trancando a casa depois que o ladrão foi embora, é antes. Então esse pessoal que tome isso de lição e que haja um debate em Goiânia sobre a nossa história, sobre o nosso passado, para que as novas gerações saibam. Eu falei isso aqui aquele dia, você vai em Recife, você vai em Salvador, você vai em São Luís do Maranhão, você vai nessas cidades, você vê lá que a arquitetura ela é preservada, que o povo quer conhecer a sua história. Aí isso atrai turistas, forma cidadão. Não, tem que esperar acontecer isso aí, para depois a gente começar a tomar algum tipo de atitude, né?